Alegre-se no Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Ao nosso Jesus Cristo. Tema desse culto, tema de toda a celebração. Aleluia. Declaramos o nome de Jesus sobre todos os principados e potestades. Declaramos o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã que aqui está na igreja, você que está na sua casa acompanhando essa celebração. Hebreus capítulo 9, 11 e 12. Hebreus capítulo 9, 11 e 12. Nós vamos ler esse texto. Nós vamos falar hoje sobre Jesus é supremo aos sacrifícios de animais. É terceiro tema desse mês, para ponderações, para reflexões em pequenos grupos. Nós vamos aqui pregar a palavra de Deus, baseado naquilo que está proposto pela direção dessa igreja. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Dê glória a Jesus mais uma vez, igreja. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, pela tua bênção. Nós estamos aqui, ó meu Deus. Nós estamos aqui por causa de ti, Jesus. Por causa do teu ato é que eu ouso subir nesse púlpito para falar a tua palavra. Eu ouso abrir a minha boca para falar do teu nome. Eu que não era digno de pronunciar o teu nome, hoje eu posso me aproximar. Hoje eu posso vir aqui e falar a tua palavra, e pregar a tua palavra, e declarar o teu nome. Glória a ti, Jesus. Espírito Santo, louvado é o teu nome, Espírito Santo, por aquilo que fazes na igreja e com a igreja, por todos os atos até aqui vivenciados. Todos os atos vivenciados é ajuda tua, Espírito Santo. Deus Pai, a ti toda a glória, por teu amor e misericórdia para com a humanidade e para conosco. Louvado é o nome do Deus eterno, do Deus trino. Amém, amém, amém. Pode se assentar, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus é superior aos sacrifícios de animais. A superioridade de Cristo diante dos sacrifícios de animais. Nós estamos falando sobre Jesus hoje. Na escola bíblica o tema foi o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Jesus. A gente, com o presbítero José Valdério, a gente caminhou um pouquinho sobre a via dolorosa. Sobre naquele dia de horror, naquele dia da paixão de Cristo. Naquele dia de horror. Naquele dia conforme nós aprendemos na lição bíblica, naquele dia onde a maldade humana se manifestou com toda a sua força, a maldade humana que manifestou injustiça, Jesus foi julgado num julgamento totalmente espúrio, injusto, nojento, mas ele deixou-se entregar. E a gente está falando sobre Jesus, irmãos.
Será que foi simples coincidência a gente, na escola bíblica, tratar do tema, a proposta das reflexões dos grupos familiares para esse mês, e hoje e agora aqui, Jesus é superior aos sacrifícios de animais? Porque nós precisamos voltar à nossa mente, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui nesse culto. Nós precisamos entender do que se trata isso aqui. Nós precisamos entender, presbítero Eliel, do que se trata isso aqui. Do que se trata a gente ter a oportunidade de ter apresentado uma criança aqui a Jesus Cristo. Nós não podíamos fazer isso. Nós não éramos dignos de fazer isso. E a gente precisa entender, irmãos. Cada culto você precisa entender, eu preciso entender do que se trata a nossa tragédia, o nosso problema, o problema da humanidade. Tinha, diaconisa Ilza, um problema que eu e você não podia sanar. A gente não podia resolver. Irmão e irmã, você não podia resolver o problema que foi gerado na humanidade, no princípio. E foi escolha. E foi livre-arbítrio. Porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, e é isso que nos distingue. Somos feituras do Senhor, criados pelo Senhor, com livre escolha. Hoje ninguém colocou uma faca no seu peito para você vir a esta casa. Você escolheu vir aqui a esta casa. Isso é escolha, isso é livre-arbítrio. Nós queremos por causa de escolha. Nós andamos por causa de escolha. Nós vivemos por causa de escolha. E a palavra de Deus, para nós entendermos a tragédia que se abateu sobre nós, sobre toda a humanidade, a gente precisa voltar os nossos olhos para o princípio. Gênesis capítulo 3, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3. O que aconteceu com esse homem criado à imagem e semelhança do Senhor? Nós lemos no capítulo 3, verso 6 em diante: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eles escolheram comer aquilo que era proibido. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Amados, esse relato do Gênesis, ele deixa claro a tragédia que se abateu sobre a raça humana, por livre escolha. Por livre escolha. Podiam não comer, e decidiram comer de um fruto que Deus disse que não era para comer. Mas o que eu acho tremendo nesse texto
é a pergunta, presbítero Daniel, que Deus faz. Primeiro, chama-nos a atenção, impressiona-nos o gesto de Deus, e isso tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, vamos tratar aqui, irmãos. Nós nos metemos em enrascadas muitas vezes. Aquilo que você faz muitas vezes que você não sabe como resolver. Aconteceu no princípio o pecado que veio sobre a humanidade, sobre Adão e Eva. Eles não podiam resolver o problema. E porque não podiam resolver o problema, fugiram da presença de Deus. Mas o texto diz que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que você está servindo aqui hoje, que você está cultuando, é Deus de misericórdia, é Deus de amor, é Deus que se aproxima de nós quando nós erramos. Se não fosse Deus se aproximar de nós, se não fosse um gesto de Deus, de misericórdia, de procurar por Adão, por Eva, é óbvio que Deus sabia onde eles estavam, mas é didático para nós. É para que nós percebamos e saibamos que haja o que houver. Deus sabe o que acontece conosco. Deus sabe dos nossos pecados. Deus sabe das nossas faltas, das nossas falhas. E Ele está disposto a se aproximar de nós. Amém, irmãos? E Deus se aproxima de Adão e Eva. E procura. Mas chama-nos a atenção, irmãos, uma pergunta que não é respondida. Uma pergunta que Deus faz e que Adão e Eva não respondem para Deus. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou que estavas nu? Essa pergunta, Keverson, ela ressoa por todo o tempo, ressoou lá no jardim e ressoa em nossas vidas. A partir daquele momento que Adão e Eva pecam, muda o estado que eles tinham. É aquilo que acontece com eles, aquilo que nós conhecemos como queda. Eles se jogaram, não foi Deus que empurrou, não foi Deus que empurrou o homem do estado onde eles estavam, mas aconteceu uma queda. A percepção do estado que caíram, houve uma interferência no estado normal das coisas. Eles já não eram mais o que eram anteriormente. Presbítero Silvio, santo, digno de glória, digno de estarem na presença de Deus. Eles já não eram mais os mesmos. Eles caíram. E eles têm percepção de que não podem mais habitar do jeito, após aquilo que fizeram, que cometeram, não podem mais permanecer na presença de Deus. Alguma coisa mudou. Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Houve uma alteração, presbítero Valdério, na consciência. Houve uma alteração na consciência do ser humano. E é isso que nós precisamos entender. Porque por mais que nós façamos às vezes a coisa, não é mãos, não é pés que resolve o problema. O problema do ser humano está aqui. Aquilo que Deus precisa resolver, Ele precisa resolver, interferir na nossa mente, aqui dentro. Porque senão eu e você não anda, não caminha. Você já teve um sentimento de culpa? Você já teve um sentimento de culpa, irmão? Irmã, é disso que se trata. É disso que se trata, Cris. É disso que se trata. A consciência de culpa.
Eles caíram. E veio, o pecado trouxe culpa. O pecado trouxe uma condenação na mente. E eles não podiam resolver o problema. E aí, o texto segue dizendo, e antes eles procuram resolver o problema, tomando providências próprias. Eles percebem que estão nus, tomam um gesto de preparar e de cozer. O texto diz, folhas de figueira para tapar a nudez. Mas aquilo que fazem ainda não possibilita. Veja bem, irmãos, veja bem, eles taparam a sua nudez. Entenda aquilo que vai acontecer, porque o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício de animais. Eles tapam a sua nudez. Eles tapam a sua nudez, mas eles ainda continuam fugindo da presença de Deus, porque não se acham dignos. E aí o texto diz que Deus toma peles de animais e os veste. Deus toma uma pele de animal e os veste. E isso é figurativo. Folhas não eram capazes de propiciar uma adequada cobertura da nudez. E Deus providencia algo melhor. Ouça, igreja, nada do que nós precisamos está nesta terra. Aquilo que você precisa não está nas suas forças. Amém, igreja? Amém. Aquilo que você precisa não está nas suas mãos. Não é você que constrói. Não é você que constrói, não sou eu que constrói. Aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Sempre, sempre Deus vai providenciar o que nós precisamos. E Deus providencia o sacrifício, a figura que é um animal teve que morrer para proporcionar pele para que eles cobrissem. Um cordeiro, um animal morre já lá no princípio para que fornecer pele para que eles fossem cobertos. Mas não resolve ainda o problema. E o texto diz, no versículo 23 ao final, verso 23, terminando o relato dessa queda, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A tragédia da queda, a consequência do pecado, dessa tragédia é separação. O homem, por causa da queda, já não podia se aproximar de Deus. O caminho foi interrompido. Irmãos, a gente precisa entender aquilo que nós estamos hoje aqui fazendo e vivenciando. O caminho foi interrompido. Ninguém podia mais chegar à presença de Deus. Adão e Eva não tinham peles de animais, estavam vestidos, mas não podiam mais se aproximar de Deus. E aí a gente é transportado para o sistema levítico. O sistema levítico de sacrifício de animais.
onde havia uma série de festas, e todas as festas tinha-se que sacrificar animais. Hoje nós apresentamos aqui a pequena Cecília, e nós lemos o texto que os pais de Jesus levaram ao templo, cumprindo a lei. Eles levaram uma rolinha e uma pombinha como para ser sacrificada, como oferta ao Senhor. Tudo aquilo que era feito, irmãos, tudo aquilo que era feito, estavam vestidos, mas continuavam separados. E aí Deus estabelece o sistema levítico: sacrifício de animais, ofertas, derrama-se sangue de animais. Derrama-se sangue de animais para a remissão dos pecados. A palavra de Deus diz, Paulo falando, o escritor dos Hebreus falando, sem remissão, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. O sistema levítico estava baseado, centrado nisso. Deus proporcionou um meio representativo, figurativo daquilo que resolveria o problema da humanidade. E esse sistema representativo estava no sistema levítico, de sacrifícios de animais. Mas era imperfeito, embora providenciado por Deus. Era temporário, não era definitivo. Servia para que aquele povo pudesse atrair a presença de Deus, não fugir da presença de Deus, de alguma forma expressar fé em Deus. O sacrifício de animais, irmãos, servia para que de alguma forma aquele povo expressasse fé em Deus, para que aquele povo expressasse a sua fé, a sua confiança, que a sua segurança estava em Deus. Mas todos os sacrifícios eram imperfeitos, porque precisavam ser repetidos, porque precisavam ser... Havia sacrifícios que eram diários. Aquele sacrifício diário, muitos deles era um de manhã, outro à tarde. Havia uma série de sacrifícios que deveriam ser feitos por cada tipo de pecado, tipo de culpa. Se você pisasse na bola nisso, você levava uma oferta e um sacrifício para ser feito. Então o povo de Israel estava terminantemente ligado ao sacrifício de animais e repetidos. E havia o Yom Kippur, que era a festa da expiação, que era feita no 10º dia do primeiro mês do calendário judaico, que era a festa maior da expiação, o dia do perdão. E isso, o que acontecia no Yom Kippur, escrevia com todas as letras aquilo que precisava ser sanado, uma vez por ano. O sumo sacerdote, lá no 10º dia desse calendário judaico, do primeiro mês, entrava no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E ele levava sangue, e ele, cumprindo os ritos, ele aspergia primeiro todo o tabernáculo, aspergia os utensílios. Ele estava primeiro ele tinha feito a sua purificação para poder entrar naquele lugar, ser digno de entrar no lugar. Ele tinha que ter sangue sobre si, levar sangue, para que toda a nação de Israel fosse perdoada dos seus pecados, naquele ano. Todos os anos. Só que acontecia uma coisa, irmãos. Esse tabernáculo estava cheio de repartições, cheio de divisões.
tínhamos os átrios, que eram os pátios. Os átrios eram o pátio exterior, onde ficava o povão. Depois tinha o pátio interior, que era o lugar santo, o lugar do sacrifício dos sacerdotes. E o santíssimo lugar, o terceiro átrio, que era, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Todas essas divisões, todas essas barreiras. E depois, com o passar dos anos, foram acrescentadas outras barreiras. O pátio dos gentios, ou os átrios dos gentios, o átrio das mulheres, ou o pátio das mulheres. Série de pátios, série de átrios, segregações, divisões. E aí havia um lugar onde Deus escolheu estar, e era dessa forma. Mas precisava dessa renovação de pacto e de aliança, e precisava do sangue de animais, e havia essa segregação. E é por isso que a gente precisa entender o que Paulo diz, irmãos. Nós estávamos separados da congregação. Eu e você, nós não tínhamos direito nem que fosse esse sistema representativo, imperfeito, nem disso nós podíamos participar. Mas o texto de Hebreus diz que veio Jesus. Amém, igreja? Veio Jesus. E de uma vez por toda, entrou no Santíssimo Lugar uma só vez. E havendo sacrificado, feito um sacrifício, fez eterna redenção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E mais do que isso, meus queridos, lembra que nós falamos e nós introduzimos essa reflexão dizendo que o caminho foi interrompido? O caminho do tabernáculo, o caminho lá no jardim foi interrompido. Quando a gente olha para o tabernáculo, nós temos que lembrar dessa figura. Deus havia feito uma interrupção no caminho. Por mais que o sistema de culto judaico representasse essa misericórdia de Deus, era imperfeito, porque o caminho continuava interrompido. Levava-se sacrifício de animais, levava-se sangue, mas o caminho continuava interrompido. Havia, no dia do sacrifício, e não era de qualquer maneira que o adorador comparecia para sacrificar animais. Tinha a lei das vestes. Os sacerdotes tinham a maneira de vestir-se para sacrificar. Estavam vestidos, mas ainda era imperfeito. O caminho estava interrompido. Mateus capítulo 28, 27, falando da crucificação de Jesus, diz que no dia que Jesus foi crucificado, presta atenção, irmãos, o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício de animais. No dia que Cristo foi crucificado, Ele disse: Pai, está consumado. Essa frase muitas vezes passa despercebido pela gente, a gente não dá valor. Mas o que ela significa, irmãos? Jesus está falando assim, e o termo grego é tetelestai, que quer dizer está pago. Jesus diz:
Pai, está consumado. Pai, está pago. Está pago a dívida. O caminho que foi interrompido, Pai, eu estou abrindo para o Adailton, eu estou abrindo para o Adiel, eu estou abrindo para a Amanda, eu estou abrindo não somente para os judeus, mas para todos aqueles que quiserem se aproximar de Ti, Pai. Eu pago a dívida, eu abro a porta, eu derrubo as barreiras e abro um caminho para Ti, Pai. Eu derrubo, e diz a palavra que quando Jesus disse está pago, está consumado, o texto de Mateus diz: rasgou-se o véu de cima a baixo, aleluia. O caminho foi aberto. Eu não podia, eu não era digno, eu não tinha vestes para entrar na presença de Jesus, eu não tinha vestes próprias, eu não podia, mas Cristo providenciou uma veste para eu entrar na presença dEle. E Ele diz hoje: vinde a mim, vinde todos que estáis cansados. Aleluia. Hoje, irmãos, não há judeu, não há grego, não há estrangeiro. O caminho está aberto. A dívida foi paga. A dívida foi paga com sangue. Foi paga com sangue. Aleluia. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Hoje, quando você vem aqui, às vezes você vem, entra de qualquer maneira nesse lugar. A gente não reflete. Hoje o caminho está aberto para mim. Eu posso declarar o nome de Jesus. Eu declaro o nome de Jesus. Eu não podia fazer isso, mas Ele abriu o caminho para mim. A porta estava fechada, Ele abriu a porta. Tinha divisões, Ele derrubou toda a parede de divisões. Abriu a porta para nós. E hoje, irmãos, nós tomamos unicamente o sangue de Jesus. Nós não tomamos mais sacrifício de animais, sangue de bodes. Nós tomamos o sangue figurativamente, aquele que fez eterna redenção. Ela foi definitiva. Ela foi definitiva, não carece de complementaridade, não carece de aperfeiçoamento. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Porque foi o seu próprio sangue. Sangue inocente, sangue de um santo, derramado pelos meus e pelos seus pecados. E hoje a gente toma o sangue de Jesus e a gente tem livre acesso. E eu imagino, eu sempre, nas minhas viagens, eu sempre imagino assim, nas minhas orações, o inimigo falando assim: quem é esse Adailton? Quem é ele para orar assim? Quem é ele para vir à tua presença, Senhor? E o Espírito Santo e Deus declarando: Ele está tomando o sangue de Jesus e Ele pode chegar perto. Ele está tomando o sangue de Jesus e está pago toda a dívida. A porta estava aberta, estava fechada, mas Cristo abriu a porta para Ele. E Ele pode chegar e Ele pode entrar à vontade para purificar a sua consciência. Lembra da questão de Adão e Eva, da tragédia do pecado, que a consciência, que a nudez estava pesando, e aquilo que nós podemos fazer hoje, nós pecamos, nós erramos, e aí a gente vai diante do Pai, levando espiritualmente o sangue de Cristo. E a palavra diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Não precisamos fazer sacrifício para isso ou para aquilo, mas tomamos o sangue de Jesus e Ele foi definitivo. E Ele interfere na nossa consciência e Ele faz com que a nossa mente fique sem culpa. Depois de mudarmos, é Ele que interfere para a gente mudar e nos santificar.
Queridos, terminando, a gente gostaria de deixar o texto de Hebreus, e Hebreus ele é maravilhoso porque ele traduz, ele decodifica o sacrifício de Cristo e tudo isso que nós estamos falando aqui, Hebreus, capítulo 13, e vamos terminar com esse texto para nós orarmos ao nosso Deus. Hebreus capítulo 13. Ora, 13 verso 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Na nossa mente, Ele opera na nossa mente para obedecermos a Ele deliberadamente, com livre escolha, para agradar-lhe em tudo. Deus abençoe a todos vocês, irmãos que estão aqui, e a você que nos assistiu. Nesse culto eu quero convidá-los para nós irmos à oração. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de desafiar, em primeiro lugar, vamos apresentar a Jesus Cristo uma vez mais, uma oferta de gratidão. Eram trazidas ofertas de gratidão, representado figuradamente em animais. Eu queria convidar você para que, com uma oração de gratidão, você agora levantasse a sua mão e agradecesse a Jesus Cristo por ter pago a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida. Vamos agradecer a Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, eu louvo o teu nome, eu louvo pela obra na cruz, aquele dia do sofrimento, aquele dia da agonia, como nós aprendemos na palavra, na lição bíblica hoje, o dia da agonia. 6 horas apenas foram necessárias para Jesus ser consumido pela agonia, pela dor, a dor da cruz, a dor dos meus pecados, a dor dos meus pecados. Ele levou sobre si, Ele levou a dor dos pecados de Adão e Eva, dos israelitas, de toda a humanidade. 6 horas apenas Jesus foi consumido por dor. Eu agradeço a ti, Jesus. Eu louvo o teu nome, eu louvo o teu nome, porque hoje temos o sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós podemos declarar que nenhuma condenação há mais por aquele erro, por aquela queda. A porta que foi fechada, a dívida foi paga. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. E hoje, com toda a minha voz, força, declaro o teu nome. Declaro o teu nome. Declaro o teu nome. Declaro o teu nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao eterno Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Agradecido, Senhor, nós somos por ti. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Graças a Deus.